Bem-vindos aos vídeos sobre finanças e gestão. Eu sou o José Jorge. Este vídeo explica porque ter um bom produto, como por exemplo o iPhone, não garante o sucesso de uma empresa. Para ilustrar este princípio, vamos ver a história da TAC. Vamos então começar. O raio-x não permite detectar o tumor cerebral. Tal sucede porque o cérebro está fechado numa caixa que é o crânio. O raio-x é uma foto bidimensional de um objeto tridimensional e a película do raio-x não é um bom meio para registar a atenuação dos raios-x. Por outro lado, os métodos alternativos de imagiologia até aos anos 60 eram perigosos e ineficazes. O sucesso dos Beatles nos anos 60 gerou muito dinheiro para a EMI. Os negócios principais da EMI tinham muito risco e a EMI pretendia diversificar a sua carteira de investimentos. Abriu candidaturas para financiamento de projetos dentro da empresa e um desses projetos seria responsável pela TAC. Podemos dizer que, indiretamente, os Beatles foram responsáveis pela TAC. Godfrey Hounsfield tinha trabalhado no radar antes de entrar na EMI e tinha trabalhado em computadores na EMI. Como resposta à estratégia de diversificação da EMI, Hounsfield propôs um projeto de um raio-x em fatias. Mas os médicos não viam utilidade no projeto, pois não resolvia inteiramente o problema da identificação de um tumor no cérebro. E muitos médicos não ficaram entusiasmados. Aquilo que os médicos realmente queriam era o exame que veio a ser conhecido como ressonância magnética. O financiamento da EMI não foi suficiente para o projeto de Hounsfield e ele teve que procurar financiamento adicional. Teve que convencer a classe médica e, com perseverança, conseguiu construir a TAC. A TAC faria o seu caminho e teria enorme sucesso e Hounsfield ficou famoso. Em termos simples, a proposta de investigação de Hounsfield consistia em estudar a possibilidade de criar uma imagem tridimensional de um objeto através da realização de múltiplas medições de raio-x do objeto a partir de diferentes ângulos. E, em seguida, utilizar um computador para reconstruir uma imagem a partir dos dados contidos em centenas de imagens. O conceito ficou conhecido como tomografia axial computurizada ou TAC. Embora a TAC representasse um avanço conceptual, as tecnologias utilizadas eram bastante conhecidas e compreendidas. Essencialmente, Hounsfield ligou as tecnologias de raio-x, o processamento de dados e a exibição de tubos de raios catódicos de uma forma complexa e precisa. O verdadeiro desafio de desenvolvimento consistiu em integrar os componentes mecânicos, eletrónicos e radiográficos num sistema preciso, fiável e sensível. Como as tecnologias utilizadas eram conhecidas, a EMI não obteve uma patente que garantisse o monopólio da nova tecnologia. Para além disso, a EMI não tinha experiência em produtos médicos. O processo de fabrico de equipamentos TAC era bastante diferente da experiência da EMI, que estava habituada a produzir pequenas unidades à medida do cliente e não estava habituada à subcontratação em larga escala. A EMI também não tinha conhecimento prático do mercado norte-americano, onde se esperava que a maior parte da procura de equipamentos TAC se concentrasse. O sucesso da TAC atraiu muitas empresas com novos avanços tecnológicos. E a produção de equipamentos de TAC passou rapidamente da fase de crescimento para a maturidade. A EMI ficou pelo caminho e outras empresas, como a General Electric, afirmaram-se na produção de equipamentos TAC. Esta história ilustra que não basta a empresa ter um excelente produto para conseguir garantir o seu sucesso. Por exemplo, esta história sugere que o segredo do sucesso da Apple não assenta apenas em produtos como o iPhone. Em 11 de outubro de 1979,
quase 8 anos depois da primeira ataque no hospital de Atkins em Morley, Godfrey Hounsfield foi galardoado com o Prémio Nobel da Medicina. Hounsfield ainda contribuiria para a ressonância magnética, que permitiria melhores imagens. E assim termina este vídeo, espero que tenham gostado.